E olha, o governador Rafael Fonteles assina um contrato, esse contrato de empréstimo, gente, está sendo assinado pelo governo com o objetivo de proteger, oferecer recursos para a agricultura familiar. A agricultura familiar é um contrato do FIDA, um Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, e o governo está assinando. Agora, 600 milhões de reais serão destinados. Eu vou chamar a Gorete Santos aqui na nossa tela central. Ah, tá lá, Gorete. Vamos para lá, Gorete Santos. Gorete, boa tarde para você, direto do Palácio de Karnak. Gorete, o governador já fez a assinatura desse contrato ou acontece nesse momento esse ato? Acontece neste momento, viu, Joelson? Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. O governador está lá dentro, neste momento, reunido, fazendo a assinatura desse contrato muito importante. São cerca de 118 milhões de dólares, aproximadamente 600 milhões de reais. Desse contrato que pretende investir na agricultura familiar aqui no estado do Piauí. É um contrato que vai envolver ações de pelo menos 3 órgãos, né? A Secretaria da Agricultura Familiar, mas também a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o INTERP, porque são ações desde a regularização fundiária, a recuperação de áreas degradadas e também investimentos em sistemas produtivos. A ideia é envolver mais de 210 mil piauienses nesses projetos em 138 municípios, especialmente da região semiárida aqui do estado do Piauí. Esse contrato está sendo assinado, daqui a pouco o governador Rafael Fonteles deve conceder uma entrevista coletiva falando a respeito desses investimentos nessa área que envolve, Joelson, tanto investimento para a melhoria da renda dessas famílias, da qualidade de vida, mas também da adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, né? Um segmento, a sustentabilidade, digamos assim, é um dos segmentos que tem sido uma das pautas primordiais do governo Rafael Fonteles. Daqui a pouco ele vai conceder essa entrevista coletiva, dando mais detalhes acerca desse assunto. Deve fazer também um balanço a respeito das viagens internacionais, né, para captação de investimentos, articulação nessa e em outras áreas, em vários segmentos, para impulsionar a economia aqui do estado do Piauí. Joelson. Direto do Palácio de Karnak, governador Rafael Fonteles começa a falar. Vamos trazer ao vivo a assinatura do contrato com FIDA para investimentos em agricultura familiar. Vamos ver. As Nações Unidas, voltados especialmente para o desenvolvimento agrícola, com quem o estado do Piauí, com ambas as instituições, nós já temos uma experiência de longos anos no financiamento de políticas públicas importantes. No caso do FIDA, com o Viva Semiárido, um programa exitoso que melhorou a vida de milhares de famílias do Piauí, especialmente na região da Caatinga, do nosso semiárido, transformando para sempre a vida dessas famílias, a renda dessas famílias. E com o Banco Interamericano também, nessas operações de crédito, especialmente na área financeira, e que vai agora contribuir para multiplicar esse projeto reconhecidamente exitoso do Viva Semiárido. Então agora nós estamos falando do projeto que se chama Piauí Sustentável e Inclusivo, mas ele é uma ampliação e um aprimoramento do que já foi o Viva Semiárido, do que é o Viva Semiárido, com um volume de recursos muito maior e com ainda melhores diferenciais que a gente vai explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, é um total de 118 milhões de dólares que vem das instituições financeiras, 100 milhões de dólares do BID, Banco Interamericano, e 18 milhões de dólares do FIDA. Ou seja, o FIDA está ampliando os recursos em relação ao Viva Semiárido e o BID, um recurso ainda maior. E tem a contrapartida do Estado. De sorte que quando você soma tudo, o que vem do BID, o que vem do FIDA e o que vem do Tesouro Estadual, você tem um total de 737 milhões de reais exclusivamente para a agricultura familiar, beneficiando 138 municípios, beneficiando mais de 200 mil pessoas, principalmente com acesso à água, saneamento, sistemas produtivos
para que essas famílias tenham uma renda melhorada, com processos produtivos inovadores, com acesso à tecnologia, com muita atenção à mitigação dos efeitos climáticos, ou seja, uma preocupação ambiental enorme na execução desses projetos produtivos, regularização fundiária, obviamente, porque quando você regulariza a terra dessas famílias, você possibilita que elas também produzam mais e produzam melhor, e um fortalecimento institucional, ou seja, pensando no futuro para que essas famílias tenham ainda mais condições de ter acesso a políticas públicas, porque as próprias instituições públicas e da sociedade civil organizada estarão mais fortalecidas do ponto de vista institucional, para que esses programas de apoio, para que essa visibilidade, ela seja permanente, não apenas agora, durante a execução desse programa, mas depois que o programa se encerrar, continuem essas famílias, essas associações, essas cooperativas, essas instituições envolvidas, continuem fortalecidas e tendo, obviamente, participação cada vez maior na questão econômica do nosso Estado. Então, aqui vale a pena colocar que são financiamentos com condições excepcionalíssimas, carência de 7 anos, 16 anos de amortização, taxa de juros muito mais baixa do que qualquer outra operação, porque são recursos internacionais, muitas das vezes subsidiados. Portanto, o benefício econômico gerado por esses projetos é muito maior do que o financiamento que é obtido. Ou seja, é um efeito econômico extremamente positivo. O saldo é extremamente positivo. E beneficiando quem mais precisa. As famílias das comunidades rurais, dos municípios de menor IDH e com um viés, com uma preferência para mulheres, jovens e comunidades tradicionais, que já vem sendo a política adotada pelas nossas secretarias de Agricultura, aqui tanto a SAF como a SADA, que tem sempre uma percepção diferenciada para mulheres, jovens e comunidades tradicionais, comunidades quilombolas e comunidades indígenas, contribuindo para a redução de pobreza, aumento da renda das famílias e melhoria, obviamente, das condições de vida do nosso povo. Então, repito, são mais de 200 mil pessoas que serão beneficiadas em 138 municípios, com recursos da ordem de 737 milhões de reais, replicando de maneira ainda melhor o sucesso que já foi o programa Viva Semiárido, feito com apoio do FIDA. Então, nós vamos envolver várias secretarias. A Secretaria de Agricultura Familiar, a Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INTERC, o Instituto de Água e Esgoto do Piauí, a nossa Secretaria de Defesa Civil, tudo objetivando que esse financiamento seja executado rapidamente, porque as famílias não podem esperar a execução desse projeto, mais do que esperaram o planejamento do mesmo. São 2 anos, pelo menos, de reuniões, de planejamento, de discussões com os bancos, com o governo federal, com o Senado Federal, com todos os órgãos envolvidos na aprovação de um financiamento. E pelo que nós ouvimos agora há pouco, do diretor do BID no Brasil, Morgan Doyle, e do diretor do FIDA aqui para o Brasil, Klaus, tivemos uma videoconferência agora há pouco, ambos testemunharam que é um projeto referência para os bancos, é um projeto inovador, que o Piauí está um passo à frente nessa matéria de redução da pobreza rural, de inclusão produtiva e social das famílias do campo e de uso de tecnologias para melhorar a situação dessas famílias no que diz respeito à sua produção e com viés de sustentabilidade ambiental. Então, é um projeto que tem a referência positiva das próprias instituições internacionais que estão financiando. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir esse testemunho dos 2 bancos, das 2 organizações multilaterais, que vão passar esse período todo de execução acompanhando, monitorando
ajudando a gente a executar muito bem esse recurso, de acordo, obviamente, com os parâmetros contratuais, mas principalmente de acordo com o planejamento feito para o uso desses recursos. Então eu quero aqui agradecer mais uma vez a vocês e dizer que nós iremos fazer história, melhorando a vida dessas famílias que mais precisam no estado do Piauí. Eu vou passar aqui para a Rejane dar uma palavrinha, o Bonfim também, e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Rejane. Aí o governador Rafael Fonteles fazendo o anúncio desses recursos. Nesse momento, a secretária Rejane Tavares também vai fazer uso da palavra. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para o Palácio de Karnak, para quando dar início aí às perguntas da imprensa nessa entrevista com o governador, com a secretária Rejane Tavares, com o secretário Washington Bonfim, secretário também de Planejamento. É os 600 milhões que foram investidos, que serão investidos a partir de agora na agricultura familiar, nesse novo projeto, que, como disse o governador, uma nova etapa, um novo momento, diferente da época do Convivência com o Semiárido. Tá, o governador começa a responder as perguntas. Vamos ouvir a entrevista do governador, a coletiva, nesse momento, no Palácio de Karnak. Dentro do orçamento do próximo ano. E a segunda pergunta é como o senhor responde às críticas por viagens frequentes internacionais? Bom, primeiro, com relação ao orçamento, essa decisão é uma decisão da Assembleia Legislativa. O governo apenas propôs, em atendimento ao pleito de todos os poderes, a proposta original do governo era um aumento em torno de 1%, e, atendendo esse pleito, o governo concorda. Mas a decisão, repito, é da Assembleia em propiciar um aumento para o ano que vem do valor do IPCA projetado, que está em torno de 4,5%. Então, isso foi objeto, obviamente, de uma reunião minha com o presidente da Assembleia. Repito, a Assembleia absolutamente definidora do qual vai ser a lei orçamentária aprovada. Claro que o governo tem uma participação relevante, porque é quem executa esse orçamento e, obviamente, é a Secretaria de Fazenda e Planejamento que sinaliza qual é a condição que o Estado terá de atender a todos os pleitos. Obviamente que não dá para atender tudo, nós temos que dividir o bolo tributário, o bolo da arrecadação entre todas as secretarias e entre todos os poderes. Então essa foi uma sinalização que fiz hoje em concordar com esse aumento maior aos poderes constituídos do Estado do Piauí. Com relação a críticas, olha, realmente eu não percebo tanto essas críticas, vez ou outra alguém pode comentar, mas é o estilo de cada um, né? Eu acho que cada pessoa tem a sua visão em relação à forma de atuação do governo. Eu, particularmente, acredito muito na internacionalização da economia de um país, de uma província, de uma região, de um estado. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado e hoje tudo que um estado, uma região tem, pode ser sim objeto de interesse de muitos fora do seu estado, do seu país. Então, obviamente que eu tenho que trazer investimentos para o Piauí. Eu tenho que ter gente que queira investir aqui no estado para gerar emprego e renda aqui no estado. Então, esse trabalho de visita fora do Piauí, aqui no Brasil e fora do Brasil, cumpre esse papel fundamental. E, além disso, nós precisamos, enquanto poder público, observar as melhores práticas, as melhores experiências que nós temos no Brasil e no mundo, para exatamente fazer melhor, fazer mais bem feito a nossa missão, cumprir melhor a nossa missão, de otimizar o recurso público, aplicá-lo da maneira correta e mais eficiente para gerar mais benefícios para o nosso povo através de serviços públicos melhores. Então, essa área da tecnologia, essa área da economia verde, essa área da agroindústria, essa área do turismo, essa área da exportação dos nossos produtos, todas essas áreas a gente precisa estar num intercâmbio muito forte com o país inteiro e com o mundo inteiro. Então, eu acredito nisso, e os 4 anos da nossa gestão que o povo do Piauí nos concedeu serão nessa mesma toada, cada vez mais aproximação
com os outros países e com os outros estados brasileiros para atrair investimentos para cá e para gerar mais emprego e renda para o nosso povo, além de melhorar os serviços públicos do estado do Piauí. Agora, Gorete Santos, repórter da TV Cidade Verde. Boa tarde, governador. Nós estamos há 2 dias da COP28, que é esse evento internacional tão importante para discussões climáticas, um evento do qual também o governador pretende participar, está esperando ainda essa aprovação da Assembleia Legislativa. Eu pergunto, qual o lugar que o Piauí pretende ocupar no evento dessa magnitude e também no âmbito da sustentabilidade representando o Brasil? Em que lugar que o Piauí se coloca? Bom, muito boa sua pergunta. De fato, devo ir amanhã a convite do presidente Lula acompanhar a comitiva brasileira na COP28, que será em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Uma viagem curta de apenas 3 dias, mas muito importante para o Brasil e para o Piauí. Recentemente, a própria presidente da União Europeia, a doutora Ursula von der Leyen, ressaltou o projeto de hidrogênio verde que será implementado no estado do Piauí, como um dos maiores do mundo. Na nossa visão, será o maior do mundo. Portanto, é uma prova inequívoca do potencial natural e institucional que o estado do Piauí, que o Brasil tem nessa área das energias renováveis, que agora caminha celeremente para o hidrogênio verde, ou seja, a energia eólica, a energia solar, a energia hidrelétrica, que são fontes limpas, fontes renováveis, fontes verdes de energia, que hoje são colocadas à disposição do sistema elétrico brasileiro, elas também serão utilizadas para fazer o combustível, a molécula do hidrogênio, que é um combustível que não polui, porque quando ele queima, ele gera água e não gás carbônico, e que, portanto, poderá mudar a matriz energética das indústrias e do setor de transporte. No futuro muito breve, nós teremos não apenas carros, como caminhões, trens, navios, aviões, a indústria química, a indústria siderúrgica, toda a indústria utilizando, ao invés de carvão, gás natural, petróleo e derivados, vai estar usando a molécula do hidrogênio. E esse hidrogênio, quando ele é feito a partir de uma eletricidade limpa, como é a eletricidade brasileira, feita a partir de sol, de vento e de água, a gente tem o chamado hidrogênio verde. Então, Piauí se posiciona como o maior produtor global de hidrogênio verde. É assim que nós queremos nos posicionar, até porque teremos o maior projeto de hidrogênio verde do mundo, aqui no estado do Piauí, num volume de 10 gigas de eletrolisador, o que vai produzir mais de 2 milhões de toneladas de hidrogênio por ano, cerca de 10 milhões de toneladas de amônia por ano, e, portanto, vai ter um potencial enorme. É claro que não vai ser só o Piauí que vai produzir hidrogênio, mas nós nos posicionaremos certamente como um dos líderes mundiais na produção desse combustível do futuro. Aí o governador Rafael Fonteles respondendo as perguntas dos jornalistas durante a entrevista coletiva que acontece lá no Palácio de Karnak, falando a respeito de empréstimo, falando a respeito da agenda com o presidente Lula, ele que vai participar também da COP que acontece já em Dubai, ele amanhã, depois de amanhã, dia 30, com a agenda que vai até o dia 3 de dezembro, o governador, portanto, discutindo a sustentabilidade no planeta e colocando os projetos do Piauí dentro desse contexto. Aí, Gorete Santos, que trouxe a coletiva, as respostas do governador sobre o assunto.